Bem-vindos. Hoje vamos olhar para uma ideia que baralha um bocado o nosso senso comum, não é? Aquela coisa do ver para crer. Exato. Vamos inverter isso. A proposta é crê, imagina e só depois é que vês. É a visão de Neville Goddard. Precisamente. E vamos analisar aqui, com base nos excertos, as ideias dele sobre o poder da imaginação. O poder criador mesmo. Certo. O objetivo é tentar perceber como é que ele achava que a nossa imaginação, se usada de forma consciente, deliberada, podia mesmo moldar o que nos acontece, a realidade tangível. E atenção, como referes, ele não falava de sonhar acordado, pois não? Não, nada disso. Era muito direto. Dizia, a tua imaginação é Deus em ação. Pronto, é uma afirmação Forte. muito forte. Exatamente. Vamos lá tentar desconstruir isto um pouco. Força. E se calhar começamos pelo pilar central dele, que o texto aponta, e que é, bem, é radical. A consciência é a única realidade. Ok, a consciência é a única realidade. O que é que isso implica na prática? Implica que aquilo que experienciamos fora, o mundo à nossa volta, é no fundo um reflexo do nosso estado interior, do que se passa dentro de nós. Isso é profundo. Quer dizer que a responsabilidade é toda nossa, basicamente. As circunstâncias, os problemas não são a causa, são mais um efeito. Lá está, o texto sublinha isso mesmo. Não somos definidos pelo que nos acontece, mas pelo estado de consciência que nós assumimos como sendo verdade para nós. O exemplo que dás do atleta é perfeito. Aquele que se sente já campeão, mesmo antes de ganhar. A crença interna, o sentimento interno. Isso vem primeiro e, segundo Goddard, é isso que depois se manifesta. É uma inversão total da lógica normal. Pois é, e isso leva-nos àquela que talvez seja a instrução mais famosa dele. Assume o sentimento do desejo realizado. Sim. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante, não é? Porque não é só pensar positivo, Não, vai mais além. é sentir agora. Sentir a gratidão, o poder, o alívio, o que for, como se aquilo que desejamos já fosse uma realidade presente. O texto diz que não é fingir, é mesmo criar. Mas como é que isso funciona? Sentir algo agora muda o futuro? Não sou um bocado, sei lá, mágico? Bem, a explicação que o texto avança foca-se muito no subconsciente. A ideia é que a nossa mente subconsciente, ela não faz grande distinção entre uma coisa que imaginamos vividamente, com emoção, e uma coisa que acontece mesmo lá fora. Ok, então, ao cultivar esse sentimento de forma persistente, com convicção do desejo já cumprido, esse sentimento torna-se tipo o nosso estado habitual. O subconsciente aceita-o como um facto. E depois? E depois Goddard sugere que isso altera a nossa percepção, atrai certas coisas, repele outras, como se a realidade se fosse ajustando a essa nova vibração interna. Ele não via como magia, mas sim como uma lei da mente, uma lei natural. Faz sentido pensar no subconsciente como a chave. E o texto também fala daquela técnica, os sets, o estado semelhante ao sono. O que é isso exatamente? Sim, os sets é uma prática específica para fazer naquele estado mesmo antes de adormecer ou logo ao acordar, aquele estado sonolento. A pessoa visualiza uma cena curta, simples, mas que implica que o desejo já se concretizou. O crucial aqui é focar-se nos sentimentos, a satisfação, a alegria, o alívio, sentir isso agora, nesse estado. E porquê nesse estado? Qual é a vantagem? Porque, segundo Goddard, nesse estado de sonolência, a mente consciente a que duvida, a que analisa, a que diz isto não é possível, está mais enfraquecida, mais calma. Isso permite que a sugestão, a imagem com o sentimento, vá mais diretamente para o subconsciente, que ele via como o verdadeiro criador. Me entendi. E essa ideia de que aquilo que imaginamos com fé, com sentimento, e que aceitamos internamente como verdade, o texto diz que isso já nos pertence nesse plano. É isso. Exatamente. A aceitação interna é a chave. O como as coisas vão acontecer, isso não seria a nossa preocupação principal durante a prática. A grande tarefa é mudar o estado interior, assumir o sentimento. E pensando em aplicações mais concretas, o texto liga isto à alta performance, por exemplo, no desporto. Visualizar a vitória, ensaiar mentalmente o sucesso. Muitos atletas de topo fazem isto, não é? Sem dúvida, é uma aplicação muito comum e parece alinhar-se perfeitamente com esta ideia de se preparar, assumindo já o estado interno de vencedor. Certo. E em relação aos obstáculos, aos problemas que surgem, qual é a perspectiva de Goddard, segundo o texto?
porque isso também é... É bastante contraintuitiva. Ele diria que os obstáculos são, na verdade, reflexos de estados de consciência antigos, de crenças passadas. Então a solução não é lutar contra eles. Não. O texto até refere algo como nunca lutes contra a realidade existente. A abordagem seria retirar a atenção do problema e mudar deliberadamente para um estado interno onde esse problema já não existe ou está resolvido. Mudar o sentimento associado a ele. Isso levanta uma questão. Quer dizer, perante um desafio real, difícil, o foco deve ser sempre só interno. Mesmo para coisas grandes, problemas coletivos. É sempre mudar cá dentro em vez de agir lá fora? Olha, a filosofia dele, pelo que o texto descreve, é mesmo radical nesse foco no poder individual de mudar o estado interno como a alavanca principal. Ele não nega a realidade externa, claro, mas vê-a como secundária, como algo que responde à consciência. E o texto até fala de ecos na neurociência, certo? Sim, menciona brevemente que a neurociência moderna encontra algumas coisas que parecem validar partes disto. Por exemplo, a ativação cerebral ser semelhante quando visualizamos algo vividamente e quando o fazemos realmente. Isso reforça a ideia de que Goddard não falava de magia, mas de uma possível lei da mente. Ok, então, tentando resumir o essencial destes excertos, a grande mensagem parece ser que não somos meros espectadores, que somos potencialmente criadores da nossa realidade. E a ferramenta principal é a nossa imaginação, usada com a intenção e o estado interno que escolhemos habitar. Exato. Confirma mesmo esta vibração do início. Não é ver para crer. É crer, sentir, assumir, para depois ver. Parece que tudo começa mesmo dentro de nós. Sem dúvida. E isso deixa-nos com uma reflexão final que vem diretamente do material que analisamos. Se a nossa imaginação e o nosso estado interno têm este poder criador, então qual é o estado de consciência que estamos a escolher alimentar agora, neste momento? E, por consequência, que realidade estamos, se calhar, a ensaiar e a convidar para a nossa vida? O poder de escolha aqui parece ser fundamental nesta visão.